Temor de homens, priorizando o Senhor. Bom, eu já mostrei o livro de cara para você aí de casa, já ficar aqui porque certeza que você precisa ler esse livro. Todo ser humano na face da terra precisa entender o que é temor de homens. Isso não cabe só a alguns tipos de pessoas, não se trata só de uma minoria, mas se trata da raiz do coração de todo mundo. Esse livro aqui é do Zach Schlegel, eu acho que pronuncia assim, né, pela origem dele, mas você sinta-se à vontade de chamar de Zach, ele é nosso amigo já. E hoje, eu falei do livro, mas eu preciso falar o que é o programa. Estamos no Clube do Livro, estamos aqui para te indicar uma literatura edificante, transformadora, que contém a palavra de Deus como principal motivação. E aí, já que você já gostou do programa, que eu tenho certeza que você vai ficar por aqui, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma leitora assídua, que é minha amiga, que eu amo muito, e eu vou dizer isso em rede nacional e internacional. Deise Ramos, tudo bom, Dê? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Oi, gente, muito bom estar aqui participando do programa, poder indicar um livro tão bom, que fez tão bem para mim, e foi a indicação da própria Letícia. Já é o segundo Clube do Livro que falam que foi uma indicação minha. Sim, na verdade, a gente conversou num dia sobre isso, e você identificou, então, amiga, é bom você estudar sobre isso, né? E a gente conversou com a amor, Sara, né? Aquelas... Com amor, aquele leve soquinho na cara. E a nossa amiga Sara emprestou para mim. E Exato. Foi uma bênção na minha vida demais. Ele traz reflexões que muitas vezes a gente nem pensa, assim, que tá por trás, sabe? Do temor de homens. E nem sequer sabe que são as várias facetas dele na nossa vida também. Exato. E é muito bom a gente poder compartilhar isso como um testemunho, né? Sim. Tipo, você identificou isso em você e você viu que Deus usou um canal, um meio para te tratar através disso, né? E eu espero que isso aconteça com você aí de casa, aconteça comigo, a gente consegue trabalhar isso junto. A Deise fez isso em parceria, né? Você fez esses devocionais com a Paola, né? Com a Paola, foi uma bênção, porque Deus, ele move situações e momentos que a gente não vê, né? A gente não vê o que ele tá fazendo, mas quando a gente é presenteada com o que ele tem preparado para nós, é incrível, assim. Então, era um momento em que nós duas estávamos precisando muito aprender sobre isso. E Deus falou assim, eu vou dar um momento especial para vocês estudarem juntas, batalharem juntas, se ajudarem mutuamente também. Foi muito bom. Aí, ó. Deus operando no comunitário, né? Sim. Na comunhão. E eu acho que o Clube do Livro é isso, né? De você envolver pessoas na sua leitura. O Clube do Livro não é só uma indicação para você ler na sua casa, lógico que isso é importante, mas é uma indicação para você formar grupos de estudo, grupos de literatura, de livros, para dividir informações, para compartilhar e orarem juntos, né? Porque esse é um livro que você tem que orar junto com a leitura, porque ele é devocional, né? É devocional e cada devocional assim, é muito desafiadora, porque, como eu falei, em cada uma delas a gente descobre uma faceta do temor de homens da nossa vida que muitas vezes a gente não sabia que estava atrelado a ela. Então você se depara com o capítulo, os primeiros, assim, cada capítulo a gente ficava, não tem como eu apanhar mais. Até aqui eu acho que era o ponto que era a raiz do meu coração. Aí chegava o próximo, tipo, nossa, mas tem isso ainda também. Então, ele traz uma mudança real, assim, quando é Deus que faz, logicamente vai trazer uma mudança real, né? Mas quando ele é estudado, assim, com afinco e com oração e querendo mesmo, buscando identificar aquilo que está no seu coração, ele traz mudanças significativas, porque o livro é muito bom, ele é muito prático. Ele te ajuda mesmo a identificar na sua vida, assim, não é, porque apresentar só o conceito, sabe? Ele tem lições práticas, né? Tem, então isso muitas. facilita muito a vida do leitor. E eu acho que dá uma norteia, né? Porque a gente começa a perceber que tem algumas práticas nossas que envolvem muito temor de homens e que elas já se tornaram rotineiras na nossa vida, né? E o mais legal é que ele é, logicamente, totalmente bíblico, só que a gente começa a aplicar aquilo que muitas vezes a gente lia na Bíblia, só que não conseguia imaginar que era essa aplicação que iria ter pra gente, né? E o que é muito importante é porque ele traz citações e textos da própria Bíblia
que muitas vezes a gente sozinho não sabe interpretar da forma aplicável na nossa vida. Então, ter alguém que explica o texto de uma forma expositiva e falar, desse texto você pode tirar tal aplicação e tem tal texto que te dá esperança para isso também. Então, é muito bom. É um combo, né? Ele faz uma teologia bíblica, ele pega passagens diferentes e ele consegue te dar um panorama daquilo que você está vivendo, né? Eu acho que essa é a verdadeira literatura edificante, né? Porque ela te dá... É lógico, tem livros que eles precisam ser teóricos e esse é o objetivo, mas quando você está numa leitura devocional, a intenção é outra, né? A intenção é que você tenha práticas devocionais, exercícios espirituais, que você encontre os erros e seja transformado, né? Tanto que o subtítulo do livro é Priorizando o Senhor, 31 devocionais para uma vida melhor. Então, pensa uma vez, cada dia do mês você vai ter um devocional para você refletir sobre o seu problema com o temor de homens, né? E era legal que enquanto a gente estava fazendo, quando a gente está debruçado assim nas escrituras, como a gente falava, as coisas ficam tão claras, tipo, como eu nunca pensei nisso, é só fazer isso aqui. E o livro, ele fala isso, que quando a gente está na frente da palavra de Deus, é tudo muito claro, é tudo muito simples, simples porque é Ele quem faz, né? E quando a gente está debruçado na palavra, a gente entende isso. E na maior parte da nossa vida, a gente não tá acostumado com essa visão. A gente tá, nossa, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, e não sei o quê, e eu não vou conseguir mudar, e de onde vai vir essa força? Mas quando você tá debruçado na escritura, você sabe que não vem de você. É muito legal isso do livro também, porque ele traz, não depende de você, depende de você estar debruçado nisso. Todo dia de manhã, ou cada dia da sua vida, meditar nisso, trazer a esperança do seu coração de que a obra não é sua e não é para você que você está fazendo, é um propósito muito maior. E o subtítulo dele, Priorizando o Senhor, é muito propício para isso porque o livro está dividido em duas partes. Primeiro, ele apresenta conceitualmente o que é o temor de homens, como ele se aplica na nossa vida e as várias facetas dele. E depois ele dá estratégias de como vencer isso, de como é que você vai lidar com as dificuldades que você enfrenta por ter temor de homens na sua vida. Então ele vai, primeiro, conceitualmente, ele vai falar, por que você teme a homens? Você teme a homens porque você não conhece e não teme ao Senhor, que você diz servir. Então, um devocional que me marcou bastante foi um que ele usou de aplicações para a gente ler, né, e meditar e pensar sobre isso. Foi do texto de Jó, que Deus deixa Jó se lamentar e perguntar o porquê estava acontecendo tudo isso com ele. E o título do texto na Bíblia é Então Deus responde. Então Deus resolve falar com Jó. E Deus pergunta, você estava lá quando eu estava criando o firmamento da terra? Que é o mais pesado de tudo. Então, e a gente se depara com uma verdade assim, tipo, eu não sou nada. Eu não sou nada, e a quem eu devo temer é o Criador do universo, não é pessoas, não é uma situação, porque a gente, quando fala temor de homens, né, pensa que é só um temor de mim para uma pessoa, mas você pode temer perder seu emprego, você pode temer não ter uma estabilidade financeira muito boa, você pode temer N coisas, que está atrelada também ao temor de homens, porque isso tudo tira o foco central, que é temer ao Senhor. Exato. E mostra que existe uma preocupação que não é tão legítima, né, na nossa parte. Por exemplo, vou perder o emprego. Tá, mas por que você teme perder o seu emprego? Ah, porque aí a minha família não vai me ver mais como um provedor. Exatamente. Então, no fundo, aí isso você está atrelado ao temor de homens. Exatamente. Ele dá vários exemplos de como o temor de homens vai moldar tudo que você vai fazer mesmo, de forma muito, muito sucinta, sabe? Uma coisa que me marcou bastante foi que eu percebi que eu valorizava muito o que as pessoas pensavam sobre mim. Então, qualquer coisa que acontecesse, eu ficava, mas vai ficar chateado comigo, mas vai acontecer isso e aquilo, a pessoa vai ficar brava. Mas, tipo, calma, por que isso é tão importante pra você, ao ponto de você se preocupar tanto, ficar ansiosa com isso, ou simplesmente resolver aquilo com a conversa? Tipo, olha, eu sei que eu sou falha mesmo, eu errei, me desculpa. Entende? Assumir. O livro traz isso também pra gente assumir que nós não somos especialistas em nós mesmos e que nós somos pecadores. A gente vai falhar, a gente vai errar com outra pessoa, do mesmo modo que a gente tem que aceitar que outra pessoa vai falhar com a gente.
E não é isso que vai impedir a gente desenvolver relacionamentos bons, desenvolver relacionamentos bíblicos e que glorificam a Deus, mas que isso não vai ser o ponto da nossa vida também. Tentar agradar o outro ou ficar extremamente chateado quando alguém nos desagrada. Porque ou o outro tá sendo ídolo da sua vida, ou você mesmo. A maioria das vezes é porque o temor de homens, a gente teme o que as outras pessoas têm de imagem por nós. E o livro, ele traz muito sobre isso, né? E me fez, assim, refletir muito o porquê a minha imagem é tão importante. Porque o meu conceito do Deus Todo-Poderoso já estava defasado na minha cabeça, então eu tinha que repriorizar, exatamente isso. Priorizar aquilo que é correto. Ordenar o seu coração. Isso, exatamente. Para direcioná-lo para quem realmente é o foco das suas atitudes. É muito esquisito pensar que a gente toma decisões baseado na opinião de outras pessoas, né? E não é que é um sentido que geralmente é trazido por outras pessoas, né? De tipo, não leva em consideração o que os outros falam. Não é isso que a gente tá falando. É numa questão de que a opinião das pessoas vai ser motivador das suas ações. Isso é errado. O correto é quando você busca o conselho dos sábios, né? Então, quando você busca o conselho de forma bíblica, aquela pessoa, ela pode me ajudar biblicamente a entender melhor o propósito de Deus para mim nessa situação e nessa circunstância, ok? Mas é ruim quando você olha para alguma pessoa e você fala assim, se eu decepcionar aquela pessoa, a minha vida vai ruir, eu não quero decepcioná-la, eu tenho que arranjar uma forma de não decepcioná-la. E aí, às vezes, a gente acaba até fazendo coisas erradas para não... exatamente. Para não prejudicar ou para não decepcionar aquela pessoa. Porque pecado gera pecado, né? Exato. Então, é muito ídolo mesmo, essa ressignificação que você falou do nosso coração, porque o lugar do trono tá ocupado por alguém que não deveria estar lá. Então, quando um ídolo tá lá, a gente já estudou, tem muitos ótimos livros sobre isso também, que o ídolo, ele pede para ser cultuado, ele pede que você o sustente ali, e como é um pecado, você só vai sustentar ele, conseguir que ele continue ali com mais pecado, não vai ser de outro jeito. Exato. E isso é muito sutil, né, da gente muito. perceber. Por isso que é importante a gente ter literaturas ao nosso dispor que nos apontem os caminhos de forma prática. Porque aí amanhã ou depois, a gente, mesmo que a gente caia no período do temor de homens, a gente sabe os surgimentos da fé, a gente sabe basear biblicamente e voltar, né, para os conceitos corretos. E é uma batalha do cristão, né? Você viver todo dia lutando contra aquele pecado, aquele problema. De você se deparar com uma situação em que você deseja fugir da falta de interpretação da outra pessoa em relação a você. E aí você vai ter que lidar com aquilo biblicamente e falar, não, eu vou ter a responsabilidade de lidar com um pensamento negativo em relação a mim. Por mais que isso custe a minha fama, meu status, alguma coisa do tipo, eu não vou temer a homens. Se for uma questão bíblica, lógico. Se for uma questão que diz respeito à sua fé, que não vai ferir os seus valores e tudo isso. Que não vai escandalizar. Que não vai escandalizar, também. Exatamente. E a gente vive isso, tipo, no dia a dia, né? Então você pode ter um temor muito grande do seu cônjuge. E o seu temor tão grande pode fazer com que você minta às vezes, com que você não tenha... Esconda situações, omita situações. Não tenha conversas claras, né? E não é temor de ter medo, tipo, nossa, ele vai me bater. É temor de colocar aquela pessoa como motivação principal da sua vida. Exato. Não é... É de reverência, né? O que é legal deixar claro não é ter medo, tipo, ai meu Deus, vai fazer alguma coisa de ruim pra mim. Não. É porque a motivação do seu coração não decepcionar aquela pessoa de alguma forma. Ou não ter sua imagem desvalorizada para aquela pessoa de alguma forma. Exatamente. E isso é muito genial pensar dessa forma quando a gente entende o temor a Deus. Sim. Porque quando fala que a gente tem que temer a Deus, a gente entende dessa forma, né? De temer ao Senhor no sentido de reverenciá-lo. Eu não quero
profanar o nome do Senhor, eu não quero ir contra a vontade dele, por isso que eu vou fazer tudo o que ele quiser, por isso que eu vou obedecê-lo. E essa é a reverência, é o temor do Senhor, é um temor santo, né? E quando a gente não tem esse temor ao Senhor, a gente direciona esse temor para outras coisas, para outras pessoas. Então a gente passa a temer o nosso chefe, os nossos amigos, a nossa família. E eu acho que o interessante desse livro é o fato dele ser devocional. Sim. Exatamente porque ele não é um conceitual super denso, que você vai ter que ler uma sistemática, sei lá, para você entender. E ele também não é só uma receita, né? Tipo, faça isso, isso e isso que você tá pronto. Ele é uma mescla dos dois e ele te ajuda espiritualmente, né? Então você vai orar, você vai conversar com pessoas sobre aquilo, você vai ter lições práticas no seu dia a dia. Ele traz diversas aplicações de textos bíblicos sobre o que ele orienta a fazer de prática mesmo. Depois de cada devocional, ele traz uma reflexão e uma prática que você tem que fazer para aquela devocional. Então, tem práticas que são meditar em textos bíblicos, tem práticas, e uma muito boa que me marcou bastante também foi, ele perguntou assim: você quer identificar o que mais traz temor ao seu coração? Se imagina no último dia ajoelhado diante de Deus. O que ali mais vai te importar? O que vai fazer sentido mais? Tipo, de todos os medos que a gente carrega, de tudo aquilo que a gente tenta fazer para os outros. Não que seja errado, mas se for a motivação única e central da nossa vida, sim. Mas o que vai ter de proveito isso no dia que você estiver diante do seu Senhor, do juiz do universo, e ele pronto ali para te julgar? A gente sabe, claro, que a nossa salvação está por Cristo, está em Cristo, mas o que vai importar ali naquele momento, né? Então isso é muito importante de se pensar para a gente ir remodulando mesmo isso no nosso coração. Porque ele simplesmente não pega e joga conceitos assim, então você vai ter que fazer isso, isso, isso. Ele te leva à reflexão, que foi aquilo que você falou. Te leva a você pensar, nossa, mas eu realmente estava com o meu coração desalinhado, realmente estava pensando errado alguns pontos, e ele traz de forma muito amorosa, sabe? O como Deus quer que a gente seja servo dele pra gente ser livre, de fato. Exato. Não ter o peso de temer pessoas, não ter peso de temer situações, mas ter a liberdade de temer a ele e assim ter uma vida livre, de fato. Que em Cristo nós seremos livres de fato, né? E de qualquer jugo, né? Não há fardo que seja pesado a ponto de nos tornarmos escravos de outras coisas, né? Por isso que é um benefício falar como Paulo, né? Ser escravo de Cristo, porque isso significa a verdadeira liberdade. E você se sentir livre da opinião alheia, do que os outros desejam, e até de si mesmo. De si mesmo. E acho que é o mais importante isso. Porque foi como eu falei, quando o temor de homens, ele pode apresentar várias facetas, mas ele pode ser uma faceta também de um pecado que está mais arraigado ainda no nosso coração, que é o orgulho. Porque quando a gente... Uma lição que ele traz logo no começo, que é erigindo monumentos, ele traz a reflexão sobre Saul, que quando Saul desobedece a Deus, ele erige um monumento para ele, para falar, não, mas eu sou bom aqui, ó, as pessoas veem que eu sou bom. Mas Deus fala, mas para mim não, você está pecando contra mim, você está me desobedecendo. Só que Saul, ele queria ser visto como bom pelas pessoas, então ele temia homens. E o que estava mais arraigado no coração dele era o orgulho, e não necessariamente apenas o temor a homens. Então você vai descobrindo essas várias coisas que poxa, eu estava tentando tratar temor a homens, então eu vejo que tem que tratar o orgulho também. Exato. E é engraçado, porque chega a ser um paradoxo, né? Uma pessoa que é um super guerreiro, que não teme ninguém, no sentido de medo, né? Essa pessoa não vai poder me bater, não vai poder fazer nada. Ao mesmo tempo, ela pode ser um baita de um temeroso a homens, né? Ele pode não ter medo e pode temer ao mesmo tempo. A imagem que ele forma dele para os outros terem essa admiração é porque ele tem medo da opinião das pessoas serem contra aquilo que ele quer que seja. Você cria uma barreira para mostrar que você é forte, quando na verdade por dentro você é frágil, você precisa de cuidado, mas você não quer demonstrar isso, né? Você não quer mostrar, porque no fundo a gente cria um padrão na nossa cabeça de que você mostrar fragilidade, você mostrar que precisa de ajuda é um problema. Quando na verdade a gente precisa da ajuda das pessoas, e principalmente
principalmente a gente precisa da ajuda de Deus, a gente precisa do auxílio dele para a gente se levantar. E Deus criou corpo e igreja para isso, para que uns ajudassem, né, os outros, para que no momento em que você tivesse temendo homens, uma amiga chegasse e falasse, olha, né, ou no momento em que, olha, a gente estava na livraria agora, vou contar aqui para vocês. A gente estava na livraria e foi da mesma forma que eu tinha feito com ela, amiga, talvez você esteja falhando aqui. Eu peguei o livro e falei assim, nossa, eu preciso desse livro. Quando ela viu o título, ela falou assim, você precisa, de verdade? Então, é uma via de mão dupla, é uma questão de tratamento. Você vê que é ferro afiando ferro. Não significa... Você pedir ajuda não significa que, nossa, eu nunca vou ter jeito. Muito pelo contrário. Que você é menos crente, porque isso já é uma parte de um temor nosso. Exatamente. Também. A comparação já é uma prerrogativa de que, nossa, aquela pessoa é tão melhor do que eu e por quê? E as outras pessoas não me veem assim tão boa quanto ela. Exatamente. Esse pode ser também uma coisa que inibe alguém de procurar ajuda, né? Tipo, ai, mas as pessoas vão ver que eu tenho dificuldade nisso, ai, o que elas vão pensar de mim? Muito, mas é exatamente o contrário. A gente tem que criar essa cultura na nossa comunidade cristã mesmo, de ajuda e de auxílio. De pedir, de mostrar também, porque a gente vê isso na vida pastoral, de o pastor ser visto como um super-herói que não falha, e aí a gente sobrecarrega um homem, ele é um homem normal, a gente sobrecarrega um homem que precisa de ajuda também, porque a gente coloca um padrão em cima dele. Na verdade, não, todos precisam ser auxiliados, todos precisam de ajuda, todos precisam ser sensíveis uns aos outros para cultivar essa comunhão, essa exortação, que a Bíblia fala de consolação, exortação, aconselhamento, para você aconselhar o outro, para você ajudar o outro a caminhar. E a amizade bíblica é isso, é você pegar na mão do outro e quando ele estiver caindo, você levantar. E quando você estiver caindo, ele vai te auxiliar. E é essa via que vai sustentando e galgando o caminho para que a gente chegue até a eternidade e tenha o corpo glorificado e não tenha mais dor, não tenha mais sofrimento, enfim. Você vê que Deus, ele é maravilhoso. Né? Exatamente. Inclusive, uma das recomendações do livro para devocional é que você compartilhe essa devocional com um amigo. Uhum. Então, quando a gente começou, a gente falou, a gente precisa estudar sobre isso. E logo no início, a gente viu, nossa, é recomendado que estude com um amigo que esteja precisando da mesma forma que você, ou que já tenha passado por isso e saiba te auxiliar também. Então, isso que é o que você estava falando, isso que é a caminhada cristã, né? O discipulado, é o estar ali ajudando o irmão todo dia e se mostrando frágil também para ele ver, tipo, poxa, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, tá todo mundo querendo contribuir para o irmão, mas para a glória de Deus. Não é para mim, não é para você, Exatamente. Não é para o pastor, não é para a imagem da igreja ou a imagem de qualquer coisa que seja. É para a glória de Deus. E isso é o mais importante. É a repriorização que o livro quer, o que o subtítulo do livro fala. E ele não trata diretamente de o porquê você vai deixar de temer homens e vai começar a temer Deus. Mas ele vai te dando os aspectos da sua vida. O porquê você tem que fazer isso. Porque Deus, ele vai dando aspectos, é Deus que cuida de você, é Deus que sabe cada aspecto do seu ser. Ele tem uma devocional no Salmo 139 também, que é lindíssima. É Deus que conhece o seu âmago, o seu ser por completo, é Ele que vai cuidar da sua vida. Muito legal, porque a gente costuma ter muito medo do futuro, né? Mas e se alguma coisa, e se outra coisa? E esse foi uma lição mais prática que eu tive na semana, porque eu tava passando por essa situação e eu tive esse devocional. Experimenta trocar o e se por ainda que. Quando Exato. você falar de verdade, ainda que aconteça isso, meu coração ainda vai estar contente, meu coração ainda vai estar satisfeito, porque o que é prioridade na minha vida é a glória de Deus, e ainda que aconteça isso, se for para a glória dele, eu vou estar bem. Então, é uma forma de você encarar, tipo, poxa, Deus já começou a fazer o trabalho na minha vida, ele realmente já está reorganizando o meu coração, ele está tratando, eu estou conseguindo vencer o temor de homens quando isso se torna uma realidade, sabe? Porque o descontentamento também é uma coisa que pode vir com o temor de homens, porque você se vê em uma posição que você não consegue, que é agradar todo mundo, que é fazer de acordo com o que todo mundo quer que você faça. Isso é impossível. Você não atinge o padrão, É um julgo muito grande. E quando o seu padrão é Cristo e agradar e fazer a vontade dele,
você não vai temer o que as outras pessoas vão achar. Mesmo se elas acharem ruim, se o que você estiver fazendo for para a glória de Deus, você vai fazer. Uma reflexão muito boa que o livro traz também é o quanto você se privaria de fazer algo que é a vontade de Deus por medo da opinião das pessoas. Não, isso vai para todas as áreas da nossa vida, né? Eu tava conversando no Clube do Livro da Paola, né? A gente falou sobre, por exemplo, a gente falou de piedade, né? Então, quanto é difícil, quanto foi banalizado algumas coisas que são próprias do cristão e até secularizou dentro da igreja, né? Por exemplo, a gente citou o fato de comprar carta, né? Comprar habilitação e como isso tem sido normal. A gente tá corrupto mesmo, então eu nunca vou conseguir ter minha carta se for pelos métodos convencionais, então comprar não é um problema. E, na verdade, você fica com aquele negócio na sua cabeça de mas o que vão pensar de mim se eu ficar reprovando, né? Sim. O que vão pensar de mim se eu não passar de primeira? O que vão pensar de mim? O que minha família vai falar de mim se eu ficar gastando com a prova? E isso é só um exemplo básico. Isso pode ser na escola, se você é adolescente. E até as motivações, coisas boas a gente transforma em coisas ruins. Pelo temor de homens. Então eu vou tirar uma nota boa para os meus pais terem orgulho de mim. Eu vou fazer X faculdade porque eu quero ser a pessoa que fez a tal universidade na família. Você vê que todas as nossas decisões, né, vão sendo moldadas de acordo com o temor aos homens. E quando a gente se liberta disso, a gente começa a fazer coisas de acordo com a vocação que o Senhor nos deu, de acordo com aquilo que vai glorificar mais o nome dele. Porque se fosse por dinheiro, por fama e pelo status que as outras pessoas poderiam gostar na gente, a gente nunca seria satisfeito plenamente, né? E são coisas que quanto mais a gente consegue, mais a gente vai querer. Então a gente nunca vai ter uma plena satisfação. Só quando a gente tem uma plena satisfação em Deus que a gente vai conseguir ser contente e aprender a ser contente como Paulo, né? Em toda e qualquer situação, apesar e ainda que as coisas não funcionam, né? Isso é genial. Eu espero que você aí de casa tenha gostado desse papo. E, na verdade, a Daisy tá aqui sempre, né? Porque ela dá dica de música toda semana e agora ela tá dando dica de livro, gente. É multifacetada essa pessoa. Tenham amigos que sejam assim pra vocês, né? Eu vou chorar. Eu puxo sardinha pro lado dela, mas é porque é a pessoa que conhece meus defeitos, eu conheço os dela, e tem que ser amizades assim, tem que ser pessoas que gerem comunhão dessa forma, que vão conhecer os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, mas não vão agir de má fé ou com negligência ou cristã, te julgando, vão te ajudar a combater e vencer isso. Eles vão apontar o erro, né? Isso é fato. Isso não é errado. Não é, Exato. Isso é necessário, é bíblico entre a amizade. Vão apontar o erro, mas eles vão estar ali do seu lado para te ajudar a solucionar. E fica aqui um convite para vocês, peguem esse livro. A gente tem até um outro livro, esse é um livro de 31 devocionais, então em 31 dias você termina esse livro tranquilamente. Eu até indico que você não leia mais num dia, porque é bom você refletir naquela porção diária. E se você acabou e você quer ler mais sobre temor de homens, já fica aqui outra dica de leitura, porque aí a gente faz um outro clube do livro, que é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, do Ed Welch. E é um livro um pouquinho mais grosso, ele não é devocional, então ele tem muito mais o conceito, ele fala mais sobre os primórdios que levam até o temor de homens, e ele vai te dar também passos práticos, mas ele é muito mais conceitual. E é mais denso na parte que fala o porquê Deus é tão mais temível que os homens, né? Exato. A gente muitas vezes banaliza isso é importante de se ver também. O livro, esse devocional, ele traz de uma forma mais leve, assim, não tem o que se preocupar, Deus está no controle da sua vida, mas quando as pessoas são grandes e Deus pequeno, ele vai trazer o quão Deus é tão temível pra você deixar, tipo, gente, é esse o ser que deve ser temido de fato. Não, e qualquer outra desculpa que você arruma depois com esse livro também, já joga fora, porque... Então você já tem 2 livros aqui num clube só.
Aí depois a gente faz. Você comenta aqui, a gente gosta de interatividade. Comenta aqui se você quer desse livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Edwell te arrasa sempre. E agora o Zar Schlegel, eu adorei o nome dele, gente. Repitam aí. Comenta aqui pra gente, deixa sua sugestão, seu comentário, fala o que isso transformou na sua vida. Compre esse livro, ele é baratinho, na verdade ele faz parte de um box, né? Que tem de ira, tem sobre dúvida, então tem vários livros, tem a Elise Fitzpatrick que faz livro para esse box, enfim. Tem pra tudo aí, se você quiser tratar todos os seus pecados no combo só, brincadeira, tem vários, né? Mas se você tratar alguns pecados aí, todo mês você vai tratar um diferente. E é bom pra vida cristã, né? Já deixa a sua dica de música aqui também, que você relaciona, que seria uma boa reflexão sobre o temor de homens. Nossa, genial! Já pensou uma música sobre... Você já pensou em alguma? Quando eu tava estudando... uma que veio muito grande na minha cabeça foi, até compartilhei com a Paola, foi uma dica dela também, foi Asas da Alva, do coral Prisma. Ela é bem antiga, mas é muito bonita. É sobre o Salmo 139, inclusive. Coloca aí na sua casa, escuta essa música e já relaciona aí com os devocionais que você com certeza vai ler. Mas eu pensei em outra também. Qual? The Purple's Grandioso Deus. Exatamente. Porque se você pensa na grandeza de Deus, você não vai ter meio nenhuma. Outra dica aí pra você ler também, cada devocional, cada dia você escuta uma música diferente. Uma música. E indica aqui uma música sobre o temor de homens também, que a gente coloca nos nossos devocionais, né? Esse foi o Clube do Livro de hoje. Eu acho que daria pra ficar mais 5 horas aqui conversando com a Daisy. Na verdade, a gente vai lá pra casa, aquelas, né? Ficaria aqui muito mais tempo conversando com você. Você é especial, você é de casa. Mas amanhã tem mais. Sempre tem mais Clube do Livro. Sempre tem mais indicações. Coloca aqui a sua. Você manda aqui também. Aqui é interatividade. Eu encerro esse programa agradecendo a Daisy. Foi um prazer estar aqui, um prazer essa conversa. Falar sobre isso, que não é uma batalha ganha. Não tô livre do temor de homens, mas muito aprendizado, assim, muita aplicação na vida. E Deus tem feito a obra dele. Isso é muito bom, compartilhar e servir de esperança também. Exato. Gente, olha o sorriso no rosto. É esse sorriso no rosto que a gente tem que ter com a batalha contra o pecado. Ó. Não estou 100% perfeito ainda. Mas aqui, ó, o sorriso no rosto de quem está sendo transformado por Cristo. Que você carregue esse sorriso também. Amém. Obrigada. A gente volta mais e tchau, tchau.